Mais uma vez, boa noite aos irmãos. Convido aos irmãos, nós abrimos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42. Nós estamos numa série de Sermão do Monte, falando sobre a ética cristã no Sermão do Monte. A última quinta-feira nós falamos acerca dos juramentos, e foi uma noite como essa também, um pouco mais intenso, mais forte a chuva, né, Diego? Mais forte, e não foi possível os irmãos estar aqui conosco. Hoje também foi um pouco parecido, né? Mas graças a Deus, alguns irmãos conseguiram chegar. Mas está lá. Oi? Isso, está no YouTube, está lá no grupo, os irmãos, o estudo dos juramentos, né? Ou a palavra é uma promessa, está lá no grupo nosso, está também no YouTube. E hoje nós vamos falar acerca dos juramentos, e o tema é: jamais use a vingança. Vou repetir: jamais use a vingança. Vamos ler então do versículo 38 do capítulo 5 de Mateus ao versículo 42, que diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amém, meus irmãos? É uma palavra bem forte, né? E interessante que numa cultura sem Cristo, uma cultura anticristo, a questão de olho por olho e dente por dente, ela prescruta a vida, uma vida não cristã. Infelizmente, se você sair aí fora, você vai encontrar muitas pessoas pagando com a mesma moeda. Pisou no meu pé, eu também vou responder do mesmo jeito. Fez mal para mim, eu também vou fazer mal também. Me prejudicou, eu também vou prejudicar. A cultura do mundo é exatamente nesse caminho que anda: olho por olho e dente por dente. Obviamente sem compreender o sentido do texto, do que Jesus está querendo nos ensinar e vai nos ensinar nessa noite. Mas a grande verdade é que há poucas passagens no Novo Testamento que contenham com tanta pureza e essência a ética cristã, como nós temos examinado quinta-feira após quinta-feira. E nessas expressões, ou nessas linhas expressas, se tratando da ética, ou seja, se tratando da característica da vida cristã, porque ética é tratar da característica da vida cristã. Também ética é tratar não só da vida cristã, mas também de tratar sobre e alertar e ensinar de que forma deve ser, ou de que maneira deve ser o comportamento do cristão. A ética cristã, ela vem mostrar que o cristão ele deve se distinguir de uma vida sem Cristo, de uma vida sem Evangelho. Precisa haver distinção, precisa haver. A ética cristã, ela vem apresentar, dizer a nós que nós precisamos ser diferentes. A nossa postura. A ética cristã, ela trata do nosso pensamento, dos nossos achismos, e faz com que nós nos curvemos à palavra de Deus.
e andemos por ela, e examinemos a Escritura, para que ninguém tenha o direito de dizer assim: ah, eu não sei como eu faço, eu não sei como eu tenho que me conduzir. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela nos ensina de que maneira nós devemos andar. Então, dentro da ética cristã, e é exatamente isso que Cristo agora apresenta, Ele está falando de comportamento, Ele está falando de característica cristã e de distinguir ao cristão dos homens. É que o cristão, ele tem a obrigação de ser diferente. Ele tem essa obrigação. Nos seus pensamentos também, ele tem essa obrigação. E eu consigo ter esses êxitos à medida de que eu me debruce na palavra de Deus e me esforce para compreendê-la e busque graça em Cristo Jesus para cumpri-la, porque nós precisamos de graça de Jesus para cumprir a palavra de Deus, porque nós somos pecadores. E essa carne milita contra o nosso espírito, e há uma guerra interna que guerreia contra o nosso espírito, tentando tirar e roubar toda a nossa atenção para aquilo que é verdade central do Evangelho de Cristo. Então Jesus começa citando a lei mais antiga que tenha existido, e é essa lei, olho por olho e dente por dente. Esta lei se conhece como o nome latino de lex talionis, e poderia descrever como a lei da reciprocidade, ou seja, a lei da reciprocidade direta. Mas também aparece no código do Hammurabi, o código de leis mais antigo que se conhece, que é datado nos anos de 2285 a 2242 antes de Cristo, ou seja, a data do reinado daquele soberano em Babilônia. Também o código de Hammurabi estabelece uma distinção muito curiosa entre o nobre e entre o plebeu. Por exemplo, se alguém provocou a perda de um olho a um pobre, ele pagará com o seu próprio olho. Se tiver, por exemplo, arruinado uma das extremidades de um nobre, e aí não é de um plebeu, se ele tiver arruinado uma das extremidades de um nobre, ele pagará com uma de suas próprias extremidades, ou das suas posses. E se ocasionar a perda de um olho ou de um membro a um homem pobre, ele pagará uma mina de prata, um valor considerável. Mas se alguém ocasionar a perda de um dente a um igual, deverá também pagar com um dos seus dentes. E se ocasionar a perda de um dente de um homem pobre, esse deve pagar também 1/3 de uma mina de prata. Agora, o princípio é claro e o princípio é aparentemente singelo. Por exemplo, se alguém machucou a outro de algum modo, e nós estamos falando aí dessa lei, olho por olho, dente por dente. Se alguém machucou a outro de algum modo, ele mesmo, essa pessoa que cometeu esta ferida, ele mesmo deverá sofrer a idêntica pena. Ele terá que sofrer a mesma coisa, ele terá que sofrer o mesmo dano, segundo este código, essa lei de Hammurabi. Essa lei, então, ela se transformou em parte da ética do Antigo Testamento, e encontramos explicitamente pelo menos
3 vezes nós encontramos, ou seja, por exemplo, eu quero que você abra a Bíblia comigo, lá no livro de Êxodo capítulo 21, versículo 23 ao versículo 25, nós encontramos explicitamente, pelo menos 3 vezes aí. Depois o outro deixa aberto a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 24, e o outro deixa aberto aí. Eu quero que vocês leiam a Bíblia no Deuteronômio capítulo 19. Um acha Êxodo 21, o outro acha Levítico 24, o outro acha Deuteronômio 19, versículo 21. Quem achou, por gentileza, pode ler em alto e bom som. Eu acredito que dá para a gente citar. Pode ler para a gente, Êxodo capítulo 21, o versículo 23 ao versículo 25, por gentileza. Até o 25. Então perceba, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Agora lê para mim também Levítico capítulo 24, versículo 19 e 20. A segunda vez que é mencionado aí no Antigo Testamento esse princípio. Levítico 24, versículo 19 e 20. Capítulo 21 de Levítico, 19 e 20. Capítulo 21, versículo 19 e 20. Perdão, é 24. Capítulo 24, versículo 19 e 20. Tem que ficar atento, que na hora que eu li eu já vi, eu falei o endereço errado. Levítico 24, 19 e 20. Estão percebendo? É o mesmo pagamento. É o mesmo pagamento. Outro pode achar para mim Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Vamos lá. Eu vou então. Você está tímido? Vou ler para você. Não o olharás com piedade, não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então perceba que com frequência se citam estas leis como as mais sangrentas, como as mais selvagens. Se você lê, como nós lemos aqui, qual é a impressão que você tem aqui? O que você imagina aqui? Meu Deus, como que isso tudo é sangrento? Como que tudo isso aí é uma coisa selvagem, algo impiedoso, né? Então a gente percebe que são impiedosas distorções do Antigo Testamento. Se as pessoas leem isso aqui, as pessoas vão ter que impressão? Vou repetir: não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. A impressão que dá aqui não é uma impressão muito forte, não é? Por exemplo, você não ter piedade de uma pessoa,
Por exemplo, você ser uma pessoa impiedosa, uma pessoa, como diz aí o ditado popular, né? Pessoa sangue no olho. Fez para mim, vai pagar com a mesma moeda. A vingança, olha aí a vingança, fez para mim, vai pagar com a mesma moeda. Mas a grande questão que eu quero observar com vocês aqui é que nós vemos então que com frequência se citam essas leis como as mais sangrentas, como as mais selvagens e impiedosas e disposições do Antigo Testamento. Mas eu quero trabalhar com vocês fazendo algumas observações acerca disso aqui, acerca dessas leis. Por exemplo, dessa lex talionis, que eu falei na introdução, ou a lei da retribuição direta, e longe de ser uma disposição, e é muito longe de ser uma disposição selvagem ou uma disposição sanguinária, como que uma pessoa pega esses textos, esses 3 textos que nós lemos, e olha, tem aquela impressão, fica até completamente assustada, ou alguém que não conhece a Deus, nossa, como que Deus é maldoso, como que Deus permite uma coisa dessa? Mas não é essa a intenção do texto, não é isso que o texto está querendo dizer. Por exemplo, então, longe de ser esta impressão de disposição selvagem, disposição sanguinária, é o princípio da misericórdia que está inserida aqui nesse mandamento. O seu propósito, quando Jesus, ele diz, o texto que nós lemos, o seu propósito não é um propósito sanguinário, o seu propósito não é um propósito para uma disposição selvagem de destruição, ou do termo vingança, como nós vemos no curso desse mundo. A vingança no termo literal, mais possível que você possa imaginar. Não é isso. Na verdade, o seu propósito original, quando Jesus ele vai falar, o seu propósito original foi, em realidade, a limitação da vingança. É para que haja a limitação da vingança. Ou seja, a vingança e a inimizade de sangue era uma das características da sociedade tribal daqueles tempos. Então eu vou repetir: o propósito original foi, na verdade ou na realidade, a limitação da vingança. Se, por exemplo, um membro de uma tribo daqueles tempos matava um membro de outra tribo, o que ocorria? A obrigação de todos os varões do membro da segunda tribo era fazer o quê? Era vingar-se juntamente com os membros, vingar todos os membros varões daquele que cometeu o assassinato. Era uma obrigação desses outros membros aniquilar parte daqueles outros membros, que através deles veio a morte de um membro desse povo. Mas a grande questão é que esses homens que vinham para a vingança, eles procuravam, não somente era para a morte, mas eles deveriam cumprir por obrigação e buscar essas pessoas que teriam cometido este ato gravíssimo. Então, para eles, esta lei, por exemplo, limita deliberadamente os alcances da vingança. Ou seja, estabelece que somente deverá ser castigado o responsável pela ferida, e que seu castigo não deve ser maior que a ferida que ele infligiu ao outro ofendido. Vista aqui de uma perspectiva histórica, esta lei não é selvagem,
mas sim uma lei misericordiosa. O segundo ponto é que, além disso, esta lei nunca deu ao indivíduo, como pessoa particular, o direito, por exemplo, de cobrar as ofensas recebidas. Ele não tinha esta liberdade de buscar ou requerer a vingança diretamente com o seu ofensor. Não era assim que funcionavam as coisas. Sempre que se tratava de uma lei que era aplicada, e ela era aplicada por um juiz, mediante a um processo legal de caráter público. Então, eu não poderia, por exemplo, agir ou fazer qualquer outra coisa com o meu ofensor diretamente. Havia um juiz entre eu e o ofensor meu. Então era o juiz que fazia e que aplicava todo um processo legal de caráter público. Por exemplo, vamos ler novamente lá em Êxodo capítulo 19, a qual nós lemos, o versículo 18, que diz assim: sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo. Êxodo 19, versículo 18, diz assim: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente diante dessa fumaça, diante da presença do Senhor. Então alguém julgava a causa. Esta lei, ela nunca teve como propósito, por exemplo, dar então aquilo que eu disse ao indivíduo, como pessoa particular, o direito de vingar-se pessoalmente. Então você perceba como que a interpretação da lei, quando ela é mal interpretada, ela causa um tremendo estrago. E nós vamos vendo aqui que Jesus, ele vai trazendo, ele não deixa de cumprir a lei, mas ele está vindo para interpretar a lei corretamente. Então, essa lei, ela nunca teve o propósito de dar ao indivíduo, como pessoa particular, o direito de vingar-se pessoalmente. Sempre se tratou de uma norma destinada a guiar um juiz na avaliação da pena que deveria aplicar por qualquer ato violento ou injusto. Então, tinha um juiz para advogar essa causa. Não era assim: você matou, eu vou matar também. Você roubou, eu também roubo. Não. Você me feriu, eu também te firo. Não. Tinha um juiz nesse meio, que julgava, que tratava a causa. O terceiro ponto e observação que eu quero fazer com vocês, mas ainda falando desta lei, ao menos em qualquer sociedade semi-civilizada, nunca foi aplicada de modo literal essa lei. Qualquer sociedade semi-civilizada, essa lei nunca foi aplicada de modo literal. Ou seja, os juristas judeus, eles afirmavam com boa razão que a sua aplicação literal podia ser o contrário da justiça. Eles poderiam agir injustamente, e que podia significar privar alguém de um olho são por um olho doente, ou seja, ou de um dente intacto por um dente cariado, e eles julgavam isso. Então, agir desta forma literalmente traria grande prejuízo e prejudicaria todo o andamento dessa lei. Mas o quarto ponto também é que, na prática, ou seja, o tipo de retribuição que estabelece a lex talionis se aproxima muito mais das disposições legais e modernas. O quarto ponto que nós devemos observar aqui, falando dessa lei, e é o mais importante de tudo que nós devemos observar, deve lembrar-se que a lex talionis não é de maneira nenhuma toda a ética do Antigo Testamento, por exemplo, de modo que o Antigo Testamento
encontramos esplendores da mais autêntica misericórdia. Então, a Lex Talionis, ela não responde toda a ética do Antigo Testamento, não, porque nós encontramos aqui resplendores das mais autênticas misericórdias. Por exemplo, eu quero que você leia comigo Levítico, novamente, você leia aí Levítico capítulo 19, versículo 18. Leia percebendo esta leitura. Levítico 19, versículo 18, diz assim: não te vingarás, nem guardarás o que? Ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então ele está dizendo: não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu povo. Também ele vai mostrar também a Bíblia Sagrada, por exemplo, em Provérbios, capítulo 25, versículo 21. Lê para nós lá, vamos ver o que está escrito. Provérbios, capítulo 25, o versículo 21. Olha lá o que está escrito. Quem achou pode ler. Então, se te aborrece, e aí quando você lê lá, olho por olho, dente por dente, se não compreender aquilo, as pessoas vão literalizar tudo. Não é bem assim que Jesus está querendo dizer aqui. O que Jesus está fazendo aqui nessa lei? Jesus está colocando em ordem aqui a situação, a interpretação. Eles estão interpretando errado, aí Jesus vai colocar a interpretação real. Mas olha o que o texto diz. Então, o versículo que nós lemos, 25, capítulo 25, versículo 21: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Não é se o teu melhor amigo, o queridinho seu, aquele amigo seu mais chegado tiver fome, não, ele está falando do inimigo, aquele que te faz mal, aquele que é inimigo seu declarado. Então esta lei do Lex Talionis, ela não é aqui 100%, por quê? Ela não sustenta a ética do Antigo Testamento completamente, não, senhor, porque o texto está mostrando as misericórdias de Deus aqui. Mas lê também para mim lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 30, vamos ver também o que está nos dizendo lá. Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o versículo 30. Quem achou pode ler em alto e bom som. Dê a face ao que ofende, farta-se de afronta. Dê a face ao que fere, farta-se de afronta. Também nós temos que entender que no Antigo Testamento, o Antigo Testamento também tem a lei, tem o mandamento, mas o Antigo Testamento, assim como nós lemos alguns versículos, ele é abundante de misericórdia. Há misericórdia. Tem gente que olha para o Antigo Testamento e só vê lei, né? Só vê guerra, destruição. Não, ele é abundante de misericórdia, e nós temos que perceber isso fazendo a leitura. Assim, pois, a lei antiga se apoia no princípio da retribuição direta. E não é esta lei de princípio de retribuição direta que Jesus vai nos ensinar aqui. Então é necessário eu dar esse respaldo a você, para que você entenda que a interpretação deles era: a retribuição tem que ser direta, fez, paga. Não é isso que Jesus, o cerne, o sentido que Jesus está querendo ensinar, não é isso, não. E é verdade que esta lei era uma lei misericordiosa. É verdade que devia ser aplicada pelo juiz e não ficava entregue ao arbítrio do indivíduo como particular.
É verdade que nunca foi aplicado de modo literal. É verdade que ao mesmo tempo ia acompanhada por expressões de uma autêntica misericórdia. Tudo isso é verdade, dentro das leis que nós lemos aqui. Mas uma verdade é que Jesus eliminou os próprios fundamentos daquela lei. Ele elimina os próprios fundamentos daquela lei. Por quê? Por que Jesus faz isso? Eu vou te responder por quê. Porque a vingança, por mais controlada e restringida que seja, ela não tem lugar na vida cristã. Se o texto do Antigo Testamento está falando de vingança, se o Novo Testamento vem apresentar isso, Jesus, ele elimina os próprios fundamentos daquela lei. Eu vou repetir, porque Jesus vai nos mostrar que a vingança, por mais controlada que seja e restringida que seja, eu disse para vocês que as pessoas não poderiam fazer justiça, se vingar diretamente, eles não poderiam fazer isso, tinha um controle, havia uma restrição. Jesus veio mostrar que mesmo tendo tudo isso, mesmo tendo esse controle, essa restrição, a vingança ela não tem lugar na vida cristã. Assim, para o cristão, Jesus ele elimina a antiga lei da vingança limitada. É o que ele vai fazer aqui, vamos lá, Mateus 5, versículo 38 ao 42. Assim então Jesus, para os cristãos, para nós cristãos, Jesus então ele elimina a antiga lei da vingança limitada, e Jesus vai introduzir o novo espírito do não ressentimento nem vingança. E aí quando você vai olhar os textos que nós lemos, não só no Antigo Testamento, nós lemos em Lamentações, nós lemos em Provérbios, se bater na uma face, dê a outra face. Agora nós vamos compreender o que quer dizer isso aí. Ah, meu Cristo, será que eu vou ter que dar minha cara aí para todo mundo sair batendo? É isso? Não, não é isso. Então Jesus ele veio introduzir o verdadeiro sentido do que ele vai dizer. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Ele está dizendo, vocês escutaram isso? É isso que ele está falando. Ouviste o que foi dito? Ele está se arremetendo à lei do Antigo Testamento. Ouviste? Aí ele vai dizer assim, bom, é como se fosse uma pergunta retórica, né? Porém, e eu lembrando vocês, a semana passada eu disse que Jesus está falando com os judeus sabem muito bem o que Jesus está falando. Eles não são bobos não. Os judeus sabem muito bem dessas leis aqui. Essas leis que nós estamos tratando da ética do sermão, judeus, fariseus, escribas, conhecia muito bem. Só que interpretava errado. Mas ele diz, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então ele faz isso. Então prossegue, Jesus dando 3 exemplos de como funciona o espírito cristão. Ou seja, interpretar esses 3 exemplos de maneira cruelmente literal e incompreensiva é perder totalmente de vista a sua significação, aquilo que Jesus quer dizer. Jesus ele está nos dizendo, primeira coisa, dentro desses versículos, ele diz que se alguém nos esbofetear na face direita, devemos oferecer também a outra face. É interessante que você precisa perceber que as aparências desta passagem aqui enganam por quê? Porque se trata de muito mais que simples bofetadas na face. Trata muito mais que isso.
Suponhamos, por exemplo, que uma pessoa que habitualmente usa a sua mão direita e está em frente à outra, e pensemos qual será a sua situação se quer dar no outro uma bofetada na face direita. Se você está diante de alguém e se você quer fazer isso, como que fará isso? Como que acontece essa bofetada? Como que isso funciona? Por exemplo, a menos que você se submeta às mais complicadas contorções e, portanto, faça com que seu golpe perca totalmente a força, e que pode ter, há uma só maneira de dar o golpe, ou seja, com o dorso da mão, de dar essa bofetada, de dar essa pancada na face do outro. A segunda coisa é que a lei rabínica e essa questão de bater com o dorso da mão era, por exemplo, duplamente insultante que fazê-lo com a palma da mão. E aí você entende por que Jesus foi esbofeteado. Eles estavam insultando Jesus com o esbofeteando. Então a gente precisa perceber isso aqui, que é a cultura, que é como eles agiam. E esse esbofetear, ele tinha um propósito de insultar duplamente a pessoa, de humilhá-la, de denegri-la. E quando Jesus é esbofeteado, eles estão denegrindo a Jesus, eles estão humilhando a Jesus, estão insultando a Jesus. E na verdade, quando isso acontece, eles estão esperando a reação, eles estão aguardando a reação. E o que Jesus vai fazer? Eu quero, siga a linha aí. O que Jesus vai fazer? Nada. Como ovelha muda, ele foi para o matador. Ele não faz nada. Ele é esbofeteado, ele é insultado, humilhado. Mas Jesus, eles estão esperando que Jesus reaja. E Jesus, como uma ovelha muda, ele se cala. Assim Jesus, ele diz o seguinte: mesmo que alguém lhes dirija, esbofetear aqui significava insulto, humilhação. O que Jesus está dizendo é: mesmo que alguém lhes dirija um insulto mais calculado e traidor, e esbofetear significa traição, é trair. Jesus vai dizer: vocês não devem responder com outro insulto do mesmo tipo. Ele está mostrando o sentido aqui. Você não deve responder do mesmo jeito. Vocês, além de não responder com a mesma moeda, esbofetear também, vocês também nem devem sentir-se ofendidos por sua ação. Ah, irmão, como é difícil. Ah, irmão Cristo, agora você pegou pesado. Como que é difícil alguém insultar, como que é difícil alguém trair. Jesus está falando de traição aqui. Jesus está falando de insultar, de humilhar, de caluniar. Mesmo que esse alguém fizer isso para você e você for o alvo do insulto, você for o alvo da traição, ainda assim a conduta da ética cristã, Jesus está mostrando, mesmo assim você não deve responder com outro insulto esse tipo, nem deve sentir-se ofendido por sua ação. O que é que Jesus está nos ensinando quando ele é pego? O que Jesus estava nos ensinando? Jesus está dando a prévia aqui do que ele vai realizar quando ele é pego pelos soldados romanos. Jesus vai colocar em prática aquilo que ele está falando acerca da vingança. Jesus vai colocar em prática aquilo que ele está trazendo agora, a interpretação desse texto. Irmão, se você pergunta aqui e ali, você vai encontrar não só pessoas fora da igreja, mas também dentro da igreja, das nossas igrejas, pessoas ressentidas,
porque usando esse termo, esbofetear, foram esbofeteadas. Sim, pessoas que eu particularmente já ouvi: eu quero vingança. Pessoas que dizem assim: não, fez para mim, quem tem que perdoar é Deus. Pessoas que se dizem cristãs, mas o que Jesus, e de fato essa pessoa foi ofendida e humilhada, mas elas carregam esse ressentimento. O que Jesus está falando é que essa atitude, esse ressentimento não pode estar no nosso coração, que vai muito além, porque esse sentimento ele gera vingança. E o texto não está falando de vingança, o texto está dizendo: abaixe a cabeça, espere no Senhor, e tudo Ele fará. Mas não leve ressentimento, porque o ressentimento traz doença, e não nos ocorrerá com muita frequência nós encontrarmos com alguém que nos dê bofetadas, mas uma e outra vez, ou no curso da nossa vida, nós receberemos algumas bofetadas na vida. Jesus está dizendo que no curso da nossa vida nós levaremos algumas bofetadas na vida. E as bofetadas na vida é aquela calúnia, vou repetir, aquela traição, o falso testemunho, é aquele insulto, é aquela humilhação. Jesus está dizendo que nós encontraremos isso na nossa caminhada, na nossa vida. Nós encontraremos no decorrer da nossa vida, receberemos insultos de maior ou menor proporção. Jesus está nos dizendo aqui que o cristão, então, precisa ter aprendido a não experimentar ressentimento. É isso que ele está dizendo aqui. Jesus quer nos ensinar a que nós não venhamos a experimentar ressentimento, porque ele sabe que ressentimento traz sentimento de vingança. Traz esse ressentimento, traz isso, traz vingança. A pessoa quer se vingar, e ele está mostrando isso, que nós devemos aprender a não experimentar. E seja qual for o insulto que receber, seja qual for o insulto que recebemos, Jesus está nos ensinando a não procurar vingar-se de maneira alguma. Eu vinha conversando com minha esposa no carro, e numa situação, numa conversa, aí eu disse para ela assim: olha, você tem que prestar bastante atenção no que vai ser falado hoje no estudo. Pela ideia da vingança, ou pela ideia da justiça, né? Uma coisa é você cumprir a lei dos homens, cumprir toda a lei. Tem coisas para tudo, tem lei para isso, para aquilo, e nós como cristãos, nós temos que cumprir a lei, desde que ela não afronte a santidade de Deus, desde que ela não tire a glória de Deus. Mas a questão aqui não é questão de cumprir lei dos homens, não é isso. A questão aqui é do coração. A questão não é externa, a questão é interna. Aqui agora é interna. Jesus está tratando interiormente no coração do homem. É isso que Jesus vem tratar aqui. Jesus está mostrando que nós não devemos ter esse ressentimento. Ele está nos falando a não experimentar de maneira nenhuma, e nem temos o desejo de querer vingar de alguma maneira, porque Jesus passou por isso. Por exemplo, Jesus foi chamado de glutão. Jesus, no episódio, ele foi chamado de glutão. Eles chamavam Jesus de glutão porque Jesus comia com os pecadores. Jesus foi acusado de várias maneiras, de glutão. Jesus foi acusado de beberrão. Eles o censuraram por manter amizade com os publicanos. Eles o censuraram por Jesus
se aproximar de prostitutas, de perdoar prostitutas, de sequer chegar perto dela. Eles falavam contra Jesus e queriam dizer que seu caráter era como o de quem ou de qualquer pessoa. Eles queriam ferir o caráter de Jesus como alguém qualquer, por causa do amor misericordioso de Jesus, por causa da compaixão de Jesus. Da mesma forma também os primeiros cristãos foram também acusados de canibalismo. Os primeiros cristãos foram acusados de serem incendiários e de praticar todo tipo de orgia durante as celebrações de festas, ou seja, as festas ágapes. Eles eram acusados de tanta coisa. E aí Jesus vem tratar: olha, vocês serão acusados de tanta coisa. Mas o que Ele está nos ensinando aqui nessa noite? Ele está nos ensinando que eu e você temos que abandonar nossa razão. Ele está dizendo que, assim como Ele veio não para lutar pelo seu direito, assim como Ele veio para fazer a vontade do Pai, Jesus está dizendo: vocês também precisam aprender que vocês não foram criados para exigir direitos, vocês foram criados para obedecer o Pai, vocês foram criados para servir o Pai, vocês foram criados para esperar no Pai, vocês foram criados para esperar a justiça no Pai, vocês foram criados para fazer a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai implica, não uma vez ou duas vezes, abaixar a cabeça e dizer assim: o Senhor julgue a causa. É colocar o nosso Senhor Jesus como nosso advogado. Ah, irmão Cristo, mas é tão difícil. Ah, mas não é fácil. É tão difícil. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. Olha aqui, versículo 39: eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Pisou em você uma vez, deixa pisar outra. Ele está dizendo: não queira lutar, não levante a tua voz, não discuta, não busque os seus direitos. Não queira, irmão, a gente já viu gente, isso já aconteceu. Paulo ele fala muito isso, de levar o outro irmão para a justiça. Não faça isso. Mas eu estou no meu direito. Mas ele fez, ele tem que pagar. Não faça isso. Mas eu estou certo, guarde a sua razão para si. A razão é de Deus, nós não temos razões. Mas eu estou no meu direito, guarda o teu direito, entrega na mão do Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Jesus está dizendo: você não está aqui para lutar pelos seus direitos, você está aqui para se entregar como uma ovelha muda. A ética cristã do reino é preparando ovelhas mudas para o matadouro. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar o teu próprio direito. Negar a si mesmo é negar a tua própria verdade em relação à situação. Negar a si mesmo é abandonar todos os seus direitos e razões e consequências, abaixar a tua cerviz e entregar na mão do Senhor e confiar que Ele é justo, perfeito e verdadeiro e que julgará a causa. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Tomar a cruz é dar outra face. Dar outra face aqui é a situação, não faça nada. Ele continua, versículo 40: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. A túnica era a vestimenta que eles usavam, e essa túnica era uma roupa interna que servia como cobertura do corpo. Então eles tinham essa parte de tecido, e que a maioria, 99,9% usavam essa túnica.
Olha o que Jesus está dizendo: e ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Ele quer pegar de você? Deixa-lhe também a capa. Porque tirar a túnica, preste bem atenção aqui, tirar a túnica era algo vergonhoso. Era algo vergonhoso, porque essa túnica servia como algo para que ele pudesse se deitar, era uma proteção interna, e que cobria as suas vergonhas. Isso aqui, dar a túnica, isso é humilhação. Entregar a túnica e depois entregar a capa. Perceba que Jesus vai além. Entregar a capa é humilhação. Entrega. O que significa isso? Estão pisando em você? Deixa. Estão tentando te prejudicar? Deixa. Te prejudicou para alguém e ainda por causa disso você sofrerá consequência? Deixa. Querem tomar sua posição? Deixa. Irmão Cristo, é muita graça para entender isso, para suportar isso. Versículo 41, ele diz: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Versículo 42, dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que te deseja que lhe emprestes. Então perceba que Jesus está dizendo que se alguém não nos tirar a túnica em litígio ante os tribunais, não somente devemos deixar que se leve o que quer, mas também devemos deixar levar a capa. Então aqui, muito mais do que pode perceber superficialmente, aquilo que eu disse que era essa túnica que chamava chiton, e que era uma espécie então de camisa que se usava debaixo da roupa, e que era em geral feita de algodão ou de linho. E essa túnica até o homem mais pobre possuía habitualmente, e usava mais do que uma muda desse objeto. Então a capa também, que era a vestimenta exterior de forma retangular e de consideráveis dimensões, e que se usava como toga durante o dia e como telha durante a noite. Então os judeus em geral tinham somente uma capa ou manta desse tipo. Então perceba que era para a necessidade da pessoa, mas se a pessoa queria tirar, e aí fala de necessidade, queria tirar, dê também a capa, ofereça-lhe a capa. Você quer a minha posição? Fique também com isso. Você quer isso? Fique também com aquilo. Não, porque eu quero. Fique também com isso.